Nós hoje vamos ter uma atividade um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer uma exposição e em seguida a gente vai abrir para as perguntas, para aqueles que quiserem questionar, perguntar, tirar suas dúvidas. A gente vai estar à disposição, porque o tema de hoje é um tema assim que traz uma largueza muito grande e que abre a perspectiva de muitas discussões a esse respeito. Então, nós temos hoje um momento na nossa história muito complicado. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história da humanidade. Esse momento que é perceptível até por quem não é espírita, para quem não tem uma leitura espiritual, também considera que nós estamos vivendo um período bem complicado, com muitas divergências, com muitas dores, muitos conflitos na nossa sociedade. Então, exatamente por isso, a doutrina espírita ela traz muitos esclarecimentos que nos ajudam a enxergar mais de perto essa realidade. E o que seria a realidade que a doutrina espírita vê nesse período? Nós, em doutrina espírita, encontramos na literatura um termo que é usado pelos espíritos para representar esse período, chamado de transição planetária. O que é a transição planetária? É um período no qual a humanidade estaria atravessando uma mudança de padrão espiritual. Estaríamos num padrão espiritual, que seria um padrão que a gente poderia dizer que é o padrão número 2, mundo de provas e expiações, inteligência, mas ainda muita perversidade, muita maldade, muito endurecimento de corações, para um estágio 3, marcado não pelo bem em si, mas pelo desejo de mudança, o que já é uma alteração significativa na condição espiritual dos habitantes desses planetas. E a Terra estaria passando por esse período de mudança, por isso todas essas convulsões que a gente enxerga hoje, Patrícia Bispo, nesse nosso cenário que o mundo hoje apresenta. Então, a transição planetária, ela tem alguns sinais muito fortes. E esses sinais que a gente percebe, eles estão marcados, se a gente for fazer uma leitura bastante atenciosa, por 7 etapas na sua escalada, né? Então, é como se fosse, na verdade, a utilização de um pêndulo. Então, eu tenho um pêndulo, e o pêndulo ele oscila para um lado e para o outro. A transição planetária é exatamente o processo em que o pêndulo vai oscilar até que ele comece a garantir um equilíbrio, e aqui fique o ponto de equilíbrio de tudo isso. Enquanto esse ponto não acontecer, o pêndulo oscila para os dois lados. E a gente observa que ele já fez algumas oscilações. Nós temos, na verdade, 7 sinais do processo da transição planetária, que são oscilações desse pêndulo. Ora, o pêndulo vai para um lado e depois o pêndulo vai para o outro. Então, essas oscilações, elas vêm acontecendo. E quando elas acontecem, elas não cessam, elas acontecem e ficam ecoando na história. Elas ocorrem e aí aquilo fica ecoando. Aí ocorre a outra, aí fica ecoando. Então, são oscilações que ecoam. E a primeira oscilação que a gente tem do início da transição planetária, que está marcado no livro A Gênese, no capítulo 18, no item 9, é que a transição planetária, no dizer dos próprios espíritos, teria iniciado há quase um século antes da publicação do livro A Gênese, ou seja, no finalzinho do século XVIII, né? Porque nós estávamos na segunda metade do século XIX, seria na segunda metade do século XVIII.
E o incidente mais significativo acontecido na história da humanidade, na segunda metade do século XVIII, é a Revolução Francesa. Então, é aqui a primeira oscilação que a gente tem no sentido da transição planetária, a primeira oscilação que ela faz é uma oscilação aonde a Revolução Francesa acontece. E qual é o sinal de transição que acontece aqui? A chamada ascensão do ateísmo. No momento em que acontece a Revolução Francesa, junto com a queda do governo, ocorre uma ruptura com os padrões religiosos da época. E então, você vai observar a humanidade fugindo da religiosidade, fugindo da espiritualidade e se refugiando no ateísmo. Por que que isso acontece? Porque, naquele período, a religião ela era realmente um processo de opressão. Eu poderia dizer que a religião ela tinha duas camadas, uma camada superior e uma camada inferior. Nessa camada superior, a religião ela representava a opressão, perseguição, tortura, negação, fogueira. As autoridades religiosas, das quais nós, em outras existências, fazíamos parte, ou seja, éramos nós próprios, nós mesmos provocávamos, em nome da religião, uma série de violências, de ações arbitrárias, mortes, fogueiras, torturas, guerras, assassinatos, cruzadas, em nome de Deus. Então, aqui havia uma classe pequena, mas extremamente nociva, que se utilizava da religião para a opressão. Porém, a religião cumpria um papel muito importante, que era o papel de garantir ao homem o equilíbrio. Então, aqui embaixo, para uma população muito mais numerosa, nossa, a religião tinha um papel importantíssimo, porque era o que nos suportava nas horas de crise, nas horas de fome, de peste, de desgraças, de furacões, de guerras, de violências, de arbítrios. Então, nós conseguimos enxergar aí, feliz aniversário, Rosângela Bruno, feliz 70 anos para você. Então, nessa dinâmica que a gente tinha, havia duas camadas, a religião servindo aos interesses políticos, não é? Os interesses materiais, mas a grande população se beneficiando dela. Quando a Revolução Francesa veio, ela pegou tudo isso aqui, e arrancou. E o homem ficou sem nada. É verdade que ela arrancou o poder de muita gente que oprimia, isso é fato. Mas ela arrancou também a força da fé que as pessoas possuíam, Sônia Pardini. Nós perdemos, na verdade, a possibilidade do entendimento da vida pelo ângulo espiritual. E a gente até entende que isso tenha acontecido, que esse primeiro movimento que o pêndulo fez, que essa construção aonde o pêndulo se deslocou na direção do ateísmo, foi exatamente porque a religião estava fazendo muito absurdo, tinha matado muito cientista, muito filósofo, muito pensador, perseguia as pessoas que questionavam. Então, exatamente por isso, isso aqui está nos perseguindo. Então, vamos retirar a religião do ideário humano. Então, a primeira movimentação na Revolução Francesa é exatamente, a primeira movimentação na transição planetária é exatamente a ascensão do ateísmo para o pensamento humano, porque após a Revolução Francesa, os vários pensadores que a humanidade vai ter a partir daí são pensadores todos voltados para uma ideia material da vida. Eles estão avessos a tudo aquilo que é espiritual. Então, esse é o primeiro dos movimentos que o pêndulo faz. Como esse pêndulo ele se deslocou de maneira muito efetiva para a destruição, destruindo a fé das pessoas, ocorre um movimento do pêndulo no sentido contrário. Então, ele veio para cá e fez a ascensão do ateísmo. Aí ele se movimenta para o outro lado. Para equilibrar, para tentar encontrar o ponto de equilíbrio. Como eu puxei para cá, então, automaticamente,
o pêndulo vai para o outro lado no movimento reverso. O que ele vai fazer? Dentro do seio do próprio ateísmo surge a doutrina espírita. É verdade, os pesquisadores que concluíram pela existência da imortalidade da alma, eles não tinham ideias preconcebidas, muito pelo contrário, eles iniciaram suas pesquisas para provar que a doutrina espírita era falsa. E foi exatamente o que eles descobriram no sentido reverso, que existia sim. Então, a doutrina espírita é a resposta para essa segunda movimentação, essa primeira movimentação do pêndulo. O pêndulo se moveu para um lado, destruindo a fé, destruindo as crenças, e a doutrina espírita aparece como resposta para isso. Aí vem o terceiro movimento do pêndulo, para o outro lado de novo, que é a encarnação coletiva das entidades endurecidas. No período da transição planetária, uma quantidade muito grande de espíritos perturbados encarnou na Terra, porque era a última oportunidade para que essas entidades pudessem se transformar. Era a chance de mudarem. Eles até vinham, mas eles vinham de maneira muito isolada. Quando vinha um, os outros aguardavam. Então, agora não. No período da transição planetária, se franqueia de maneira muito mais efetiva o acesso dessas entidades à encarnação. Então, a gente tem uma quantidade muito grande deles ao mesmo tempo na Terra. E eles são profundamente perturbados, sabe? Eles estimulam o materialismo, a negação da vida espiritual, eles estimulam a ambição dos bens da Terra, a posse das coisas, estimulam o egoísmo, eles vêm estimular também a sede de poder, a vontade de mandar, eles vêm promover uma série de desequilíbrios na criatura humana em função da sexualidade desregrada, eles vêm propor uma proposta de felicidade na franquia do acesso a todas as práticas promíscuas que a nossa sociedade possui. Então, eles vêm apoiados, assentados no materialismo, que foi a primeira onda. O materialismo quebrou as resistências que as religiões tinham, então agora essas entidades perturbadoras tinham muito mais facilidade para colocar as ideologias loucas. Então vem uma segunda onda, que é a onda de perturbação nascida da presença dessas entidades que vêm sugerir à humanidade uma série de comportamentos equivocados. Para que isso? Para saber se nós estamos firmes. Porque se nós verdadeiramente tivermos certeza das nossas certezas, Eliane Tavares, nós não iremos nos seduzir com as ideologias loucas. Elas podem acontecer, mas eu digo, não, muito obrigado, isso não é para mim. Pode servir para os outros, para mim não vai servir. Mas muito de nós vamos nos seduzir com isso. Então, identificando que somos almas frágeis. Então, abrem-se as portas da loucura para saber quem passa por elas. Segunda razão, para saber quem odeia as ideologias loucas. Quem diz assim, a solução para o mundo é botar esse pessoal todo num paredão e matar todo mundo. Quem tem a decisão de usar a violência para resolver o problema de quem pensa diferente de nós, também é uma alma imatura. Demonstra imaturidade. É imaturo o que segue as ideologias loucas e é imaturo o que deseja matar as pessoas que defendem as ideologias loucas. Isso é muito complicado, porque nem é eu me abraçar com elas e nem é eu odiar as pessoas. E ainda tem uma terceira via que também não é boa, que diz assim, isso não tem conserto. Tem que largar isso para lá. Não quero nem me meter nisso. Porque o objetivo dessa sociedade convulsionada é nos convocar para que a gente também atue dentro dela, para que eu seja também alguém a promover em mim um processo de mudança na medida em que eu me aproximo dessas ideologias. Então, elas chegam para o planeta, trazem as suas propostas de enlouquecimento, e aí eu recepciono isso descobrindo o seguinte, não, na verdade, o grande objetivo de todos esses processos é com que eu mude em mim.
realmente eu não vou mudar o mundo. Eu não tenho questão de mudar o mundo, eu não sou governador planetário, mas eu não posso viver na indiferença, pelo amor de Deus, eu não posso viver na indiferença. Então, a minha indiferença também demonstra imaturidade. Quando olha, você não fez isso aí, não. Isso aí não tem conserto. Isso mostra que eu também não tenho maturidade. Então, nem é se abraçar com o desequilíbrio, não é odiar o desequilíbrio e nem é desistir do desequilíbrio. Mas é usar da nossa influência, pequena que seja, não para curar o mundo, mas para curar a mim da indiferença. Para curar a mim. Eu preciso me curar da indiferença. Não vou resolver o mundo. Realmente não vou resolver o mundo. Mas para as pessoas que eu agir, vai fazer diferença na vida dessas pessoas e na minha vida também. Então, eu não resolvo o mundo. O governador planetário é outro cara, não sou eu. Mas na minha área de influência, eu posso e até devo agir para promover a transformação que eu acho que deva ser. Questão 841 de O Livro dos Espíritos. Então, evidentemente, este sinal que a gente tem, ele também é um indicativo de que a espiritualidade assim permite para que ocorra uma possibilidade de melhoria do planeta. Então, a primeira onda, que é a vinda do materialismo, abre as comportas da negação de tudo que é espiritual. Aí vem a doutrina espírita. A gente não aproveitou muito bem, mas ela veio. Aí vem a terceira onda. A terceira onda é a encarnação maciça de uma série de entidades perturbadoras. E, como eu disse, isso ecoa no tempo. Isso não aconteceu lá atrás. Continua acontecendo até hoje. Combatendo ou se contrapondo a esse elemento, eu tenho o outro movimento do pêndulo para a posição que seria o quarto movimento. O quarto movimento seria, Filomena, a possibilidade de nós enxergarmos não somente a chegada dos maus, mas a vinda da geração nova. São muitas as lívias que encarnam no nosso planeta, promovendo o processo de transformação. Só que o número de espíritos que são singulares, que são espíritos diferenciados, que encarnam na Terra, eles não podem ser muito numerosos. Porque se eles vierem numa quantidade muito grande, vão acabar eles fazendo o trabalho que é nosso. Então, eles têm que vir às centenas, talvez aos milhares, mas eles não podem vir aos milhões. Porque se eles vierem aos milhões, eles vão consertar o planeta e não nós. E não é esse o propósito. O propósito não é que eles realizem o trabalho, mas que nós façamos o que tem que ser feito. Então, aqui, nós temos que entender que, junto a cada movimento negativo, existe um positivo. Então, aqui, o primeiro movimento, Revolução Francesa, abertura da loucura do ateísmo sobre o mundo. Resposta, doutrina espírita, movimento 2. Movimento 3, chegamos aqui no processo chamado a chegada de uma quantidade muito grande de entidades perturbadas, a encarnação maciça dos endurecidos. Movimento número 4, a chegada da geração nova. Volto a dizer, isso não é um episódio, isso acontece e fica ecoando. Então, veio o materialismo e continua ecoando até hoje. Veio a doutrina espírita, ela está ecoando até hoje. Aí vem a encarnação dos perversos, que ecoa até hoje, Cris. Bom dia para você, bom dia para a Marluce, meu Deus do céu, bom dia para vocês todos aí. E aí vem ecoando isso no tempo. Bom dia para o Arthur também. E depois de tudo isso, a gente tem uma outra etapa, que seria a quinta etapa. Ora, se a gente teve a primeira negativa, a segunda positiva, a terceira negativa com a encarnação dos maus, a quarta como positiva, que é a chegada da geração nova, o pêndulo vai oscilar de novo para o outro lado. O pêndulo vai oscilar voltando para o aspecto negativo. Qual é o quinto dos sinais da transição planetária? Ora, se já veio o materialismo que quebrou tudo, e depois vieram os endurecidos que trouxeram as ideologias loucas, o quinto sinal é o mais tenebroso de todos. O
império das imperfeições, o domínio do mal. Uma onda de perversidade, de loucura, de perturbação, de desequilíbrio, como nunca a humanidade havia visto antes. E a gente pode dizer assim, isso é porque a gente está vivendo hoje, e aí a gente fica dizendo que nunca teve tão ruim, que a nossa geração... Não é verdade, tá ruim mesmo. Quer que eu prove? Nunca houve tanto adoecimento mental como nós temos hoje. Nunca existiu tanta depressão, tanto suicídio, como nós temos nos tempos atuais. Nesta obra, chamada Obras Póstumas. Obras Póstumas, que é uma obra escrita com escritos que estavam na mesa de Kardec, nós temos aqui um livro que foi feito baseado nisso. Não é uma obra escrita verdadeiramente por Kardec. E a gente vê logo isso porque os capítulos não têm número. Kardec numerava capítulo, eternizava os capítulos. Essa obra não tem esse tratamento técnico. Mas aqui nesta obra existe uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. Tá? Essa mensagem que está aqui no meu livro é a página 321, e eu tenho que dizer assim porque os capítulos não numeram. Para quem é paciente, é o capítulo 31 da segunda parte, tem que contar no dedo. Existe uma mensagem, que é essa, Regeneração da Humanidade, com 29 parágrafos, em que ela descreve o cenário da transição planetária passo a passo. Todos os elementos que constituirão a transição. E lá nesse livro, nessa mensagem, no 20º parágrafo dela, existem 4 sinais do período de perturbação, do império das imperfeições, da convulsão que nós estamos vivendo. O período que estamos vivendo neste momento, Fátima Soares, o período que estamos vivendo neste momento é o período do império das imperfeições, onde a loucura se ri da honra, onde tudo que era tido como negativo agora é virtude, onde os valores estão completamente invertidos. E tudo por conta do quê? Porque o materialismo ele inverte a lógica da nossa vida. O ateísmo ele traz todas as preocupações do homem para o presente. Ele nos tenta convencer de que não existe nada após a morte e, portanto, nossas existências se restringem unicamente às dificuldades que nós temos na vida presente. Então, a felicidade tem que ser buscada aqui. Eu tenho que ser feliz aqui. Então, eu tenho que ter dinheiro, fama, riqueza, poder, casa linda, marido maravilhoso, o corpo não pode envelhecer. É uma doidice sem fim, porque nós transferimos todas as nossas preocupações para a vida presente. Muitos não querem nem sequer estudar. Não, tá doido, vou fazer uma faculdade para ganhar um pouquinho de dinheiro. Eu vou ser influenciador digital, que eu ganho muito mais dinheiro, não preciso estudar, vou ter muitos likes, vou ficar rico, famoso, vou comprar um iate. Uma sociedade totalmente doente. Uma quantidade enorme de pessoas desesperadas para ter dinheiro, fama, poder, riqueza, ansiosos, e vivem um processo de ansiedade que não consegue resolver, uma convulsão desesperada da busca de valores materiais. E como não consegue, se suicida, porque não consegue ter felicidade. Outros que sentem que não vão conseguir se desesperam e se lançam nos braços da depressão. Isso está muito bem evidenciado na obra O Homem Integral, que eu deveria ter encontrado aqui quando eu mexesse na minha estante. Mas eu não achei, mas eu vou achar daqui a pouco. Está aqui. O Homem Integral. Esta obra de Joana de Ângeles, de 1990, tem 34 anos essa obra, descreve nos capítulos 1 e 2 de maneira muito clara esse cenário de perturbação da sociedade atual, que, como a Fátima Soares está dizendo, é um momento difícil, sim, extremamente difícil, porque todas as comportas da loucura estão abertas, todas as loucuras estão sendo validadas, todas as condutas que as criaturas quiserem ter, vai que é bom. Por quê?
Porque para a sociedade materialista não existe Deus, então não existe regra. Se não existe regra, tudo pode. Então, a promiscuidade, a sexualidade desregrada acontece de maneira completamente franca. As pessoas perderam as rédeas do que é o certo, do que é o errado. Então, as pessoas se drogam, se abandonam, se lançam em todo tipo de experiência e de aventura emocional. Existe tanta perturbação na sociedade em que vivemos nos dias atuais, tanta dor, tanta dor. Nós nunca tivemos, Lívia e Carlos, nunca tivemos tanta dor na história da humanidade como temos hoje. Nunca fomos tão doentes, tão alucinados, tão perdidos. E por que, meu Deus do céu? Porque nós nunca nos aconselhamos com o ateísmo. Nunca a humanidade se conduziu pela proposta de que não exista nada além da matéria. Nunca. Sempre a religião nos tomou pela mão, sempre a fé nos conduziu. Na Revolução Francesa, quando a gente quebrou essa relação com o divino, nós partimos a caminhar sem rumo, sozinhos, e por isso nós estamos tão perdidos. E aqui, neste livro, no capítulo 31 da segunda parte, no parágrafo 20º, existem quatro sinais do processo da convulsão da sociedade em que vivemos. Sinal número 1, anota aí, não vão se perder. Eu disse que são 7 sinais da regeneração. E eu já falei de 4 deles. Eu estou falando do 5º agora. Estou falando do 5º. Falei da ascensão do ateísmo, falei da revelação espírita, falei da chegada dos endurecidos, falei da geração nova, estou falando agora do império das imperfeições, da convulsão Marilda Gonçalves Fonseca Veiga. Estou falando agora dessa loucura desenfreada que nós estamos vivendo. Então, nesse período aqui do Império das Imperfeições, todas as portas da loucura estão abertas. Todas as condutas estão validadas. E aqui, os 4 sinais são 4 sinais dentro do 5º sinal, Lívia, para você não se perder. Primeiro deles, o adoecimento mental alcançaria níveis nunca antes vistos. Já temos isso. Se vocês procurarem alguém que lida com a questão de saúde mental, vai confirmar o que eu estou dizendo. Nunca tivemos tanto adoecimento mental. Nunca tivemos. Nunca houve tanta depressão. Nunca houve tanta gente ansiosa com síndrome do pânico como temos hoje. Clau Hagel, psicóloga do Rio Grande do Sul, gaúcha tchê, diz: percebemos o desequilíbrio emocional psicológico em larga escala, nos deixando chocados com as barbáries que vemos nos meios de comunicação. Mães assassinando os filhos. Os consultórios de psicologia e de psiquiatra lotado de gente procurando uma consulta em função dos seus adoecimentos. Nós estamos profundamente adoecidos. E a gente só não sabe o quão doente nós estamos por conta da medicação que a nossa ciência hoje nos oferece e que, de certa maneira, nos contém dos excessos. Para que nós pudéssemos saber o quão doente nós estamos, nós precisaríamos suspender toda a medicação tarja preta por 1 ano. Aí a gente ia saber o quão doente a nossa humanidade está. Nós não sabemos, porque está todo mundo contido pela medicação. Retire, para a gente ver o que é que acontece. Ou melhor, não retire, porque nem é bom saber como é que a gente está. Então, dentro do 5º sinal, o primeiro item do 5º sinal seria o crescimento do adoecimento mental como nunca antes visto. Verdade, isso já está acontecendo. Não sei se ainda vai piorar mais, mas já está bastante grave. Sinal número 2 que a gente tem desse adoecimento mental. Número 2, diz esse texto:
diz o seguinte: como o adoecimento mental cresce de maneira bastante expressiva, os suicídios alcançarão cifras nunca antes percebidas. Isso está acontecendo. Nós estamos tendo aumento do suicídio. E é engraçado, ou melhor, não é engraçado, é lamentável, que ele está crescendo. Antigamente, o suicídio ele se apresentava de maneira muito expressiva numa faixa de idade. Ele se apresentava na faixa da adolescência, período em que as pessoas têm muitos conflitos existenciais, muitas confusões e acaba desistindo da vida. Mas o que está se observando agora é que ele cresce no período da adolescência, cresceu muito. Uma coisa também que cresceu assustadoramente é a automutilação. Uma coisa que a gente nem ouvia falar antes, por exemplo, no meu período de juventude, na minha escola, no período que eu vivi, eu nunca tive nenhum amigo que se cortasse. Nenhum amigo. Nada. E agora a gente encontra com bastante frequência nas escolas pessoas em processo de automutilação. É tanta dor, ela sofre tanta dor, que a pessoa se corta para tentar diminuir a dor que ela sente dentro do peito em função das angústias que padece. Então, nós estamos vivendo, sim, um período muito difícil. Um período muito difícil. Que período é esse? O período no qual os suicídios estão aumentando, a desistência da vida, o vazio existencial. Eu não sei por que eu vivo, eu não sei qual é o sentido de viver. Como o materialismo não me dá resposta de nada, eu pergunto, por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Por que a vida é desse jeito? Eu vou desistir, não tem sentido viver. Então, veja como o materialismo ele é extremamente pernicioso para as pessoas. Então, na faixa da juventude, era comum que se encontrasse um crescimento dessas taxas. E elas cresceram significativamente. A automutilação cresceu absurdamente. Então, cresceu o suicídio na faixa da adolescência e cresceu também a automutilação. Mas o que está acontecendo? Está aumentando também agora o suicídio entre os idosos, principalmente entre os chamados superidosos. Por quê? Porque a nossa sociedade ela tem técnicas de sobrevida que vão dando à pessoa a condição de viver mais tempo, né? Melhora a medicina, melhora as condições de saúde, alimentação, cuidado médico, ou seja, as pessoas vão ficando mais longevas. E como elas vão vivendo mais, elas vão chegando a uma idade em que elas estão em condições de sobrevivência, mas elas trazem já algumas sequelas de movimentação, de destreza, às vezes sequeladas do ponto de vista cerebral. Então, você tem demência, Alzheimer, um AVC, Parkinson, um câncer, uma condição de mobilidade que deixou a pessoa cadeirante, cegueira, surdez. Nossa, você tem uma série de dramas que vão fazendo com que essas pessoas se tornem dependentes. E as famílias, em função do maldito materialismo, também está empurrando esses velhos para uma sensação de que eles são um estorvo. E eles, ao se perceberem um objeto de incômodo nas famílias, muitos estão optando pelo suicídio. Então, está se observando o aumento da taxa entre os idosos. E agora, na Europa, surgiu o suicídio assistido, em que as pessoas programam seu suicídio. Internam-se no hospital, fazem a sua programação, deitam numa cama, prepara-se tudo, a pessoa aperta um botão e o suicídio acontece. Né? A Fátima pergunta se isso é um teste de fé. O externo materialista em tudo e o meu interno espiritualista. Daqui a pouco, Fátima, no próximo bloco, não se afobe. Nós estamos no 5º passo. Aqui temos um comentário de Suamis Tavares. Já compreendi que os remédios não curam, nos controlam, como disse, mas não nos curam. Eu vivo essa montanha-russa há 27 anos. Compreendi que só buscando algo espiritual que melhora. Tcharam!
Você descobriu, Swamis, alguns ainda estão lutando para entender isso. Então, é um período muito difícil. Nesse quinto estágio do Império das Imperfeições, destrambelhou a máquina da sociedade como um todo. Então, nós temos aumento do adoecimento mental, aumento das taxas de suicídio. Terceiro fenômeno que está citado em Obras Póstumas, capítulo 31, segunda parte, parágrafo 20, é que o suicídio cresceria tanto que, na verdade, Fátima, deve você tomar um ansiolítico para poder diminuir a ansiedade. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, o terceiro sinal é: cresce o adoecimento mental, cresce o suicídio e cresce o suicídio entre crianças. Isso está escrito aqui na mensagem de 1866. Não existia suicídio de criança. Hoje já tem. Já é notável a quantidade de crianças em processo de sofrimento. Então, nós temos aí o terceiro sinal. E o quarto? O quarto é: e nesse período, muitos, antes mesmo de haverem encontrado a morte, estarão riscados do número dos vivos. Antes de encontrar a morte, estarão riscados do número dos vivos. São zumbis? Não, são zumbis, mas não são os zumbis do The Walking Dead. Não. São zumbis das drogas, da sexualidade desregrada, das viciações no jogo, do abandono de si mesmo, do vazio existencial, da depressão profunda, dos quadros críticos de adoecimento mental, em que as criaturas perderam total conexão com a realidade e vivem como verdadeiros zumbis na nossa sociedade. Meu Deus, o que fizemos de nós próprios? O que fizemos com a nossa própria sociedade? Como conseguimos chegar a esse estágio quando tu nos ofereceste tantas coisas? Fomos nós que promovemos um processo de apartamento de ti, que nos segregamos da tua presença e decidimos viver sozinhos, marchando pelos caminhos sombrios do ateísmo. Aí está o resultado da sociedade que buscamos. Agora é o momento de apresentar a sociedade para os ateístas e dizer: aqui está o resultado da obra. Eis o resultado do que vocês quiseram quando extirparam do coração humano a fé, quando arrancaram a compreensão da espiritualidade da criatura humana. Sabemos que o fanatismo é pernicioso, sem dúvida, e deve ser combatido. Mas nunca se poderia ter negado ao homem a possibilidade de crer. Hoje estamos profundamente adoecidos, extremamente doentes, precisando como nunca de uma solução espiritual para as nossas vidas, porque chegamos num ponto em que a humanidade está descobrindo, cara, do jeito que vai, a gente vai se destruir. Nós não conseguimos caminhar sem fé. Foi uma ilusão, foi uma grande mentira de que o homem do século XX seria mais feliz, porque seria um homem sem Deus. Mentimos para nós próprios, iludimos a nós mesmos nos traímos quando nós dissemos que nós seríamos mais felizes. E nós nos lançamos nos braços do hedonismo, que é a sexualidade sem freio, o prazer sem limite. Quantos estão afogados no prazer sexual, na expectativa de, assim, ficar surdo a todos os processos de perturbação que a vida lhes oferece? Quantos de nós estamos procurando nos anestesiar no álcool, na droga? Quanta loucura nós estamos procurando para não nos defrontarmos com nós próprios, para fazermos o nosso autoconhecimento, para entendermos das responsabilidades que a vida nos tem, quantos complexos de culpa, quantas dores, meu Deus, quantas dores. A Sil Sabino pergunta como é que distingue um quadro depressivo por questões espirituais e por questões orgânicas. Não precisa definir. Qual a diferença vai fazer? O tratamento é o mesmo? Então, se é uma entidade que me interfere, ou se sou eu mesmo que produzo em mim,
Pouco importa. Mude sua vida, se transforme, pratique o bem, faça com que o amor movimente sua vida, e se for espírito, vai diminuir. Se for você mesmo, também diminui. Então, é por aí que a gente vai. Pode ser que precise de alguma substância química para o ponto inicial de equilíbrio, mas a gente vai tentando reduzir com uma mudança de vida. Então, voltando para o nosso pêndulo, nós temos, então, um primeiro movimento que é o ateísmo, um segundo movimento que é a doutrina espírita, um terceiro movimento, a encarnação dos maus, um quarto movimento, a geração nova, um quinto movimento, o império das imperfeições, e agora um sexto movimento no sentido contrário. O sexto movimento, eu não sei se todos vão gostar, mas o sexto movimento chama-se período do testemunho. Não tem outra forma de consertar esse negócio. A única maneira que tem de consertar é consertando, gente. Não tem jeito. Então, nós teremos um período de testemunho em que nós seremos convocados a conviver nesse mundo louco que a gente está. E para conviver nesse mundo louco, eu não posso optar por me abraçar com a loucura, porque eu estou errado. Não posso optar por odiar a loucura, porque eu estou errado. Eu não posso optar por negar a loucura e abandonar e dizer assim, larga a mão, deixa isso para lá, que também estou errado. Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É viver no meio da loucura, exercendo o meu poder de influência, entendendo que eu sou um ser imortal. Por pior que possa ser a minha história de vida em função da loucura dos outros, eu não vou ser destruído, eu sou imortal. Então, a gente vai dar o nosso contributo, vai dar uma nossa parcela de contribuição, né? Parcela de ajuda para isso, mas compreendendo que a minha parcela é pequenininha, só que cada um de nós é um palitinho de fósforo que se acende. Se todo mundo acender, seremos nós juntos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E disse ele, eu sou a luz do mundo e vocês juntos também são a luz do mundo. E nisso vocês são as luzes do mundo. Todos vocês juntos vão iluminar, assim como eu também sou capaz de iluminar o mundo. Resultado, nós não podemos fugir a isso. Nós não podemos fugir a esse fenômeno que é o fenômeno... Cadê? Está aqui. Nós não podemos fugir a esse fenômeno que é o fenômeno da transição planetária e do exercício verdadeiro nosso nesse sentido. Eu vou pegar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, esse último parágrafo aqui, ó. E diz assim, porque a esses que não recuarem diante de sua tarefa é que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Ou seja, o momento de testemunho vai ser difícil, Fátima, porque a gente vai ter que enfrentar essa dificuldade no mundo em que vivemos. Ana Paula está pedindo que eu fale sobre os ateus que são bons. Não é que eles têm Deus de forma inconsciente, não é exatamente isso, mas um ateu que é bom, vai para onde no mundo espiritual? A pessoa que é ateu vai para o mundo espiritual, vai sofrer. Não. Se a pessoa é ateia, mas ela faz o bem, ela vai ter inimigos? Ela tem inimigos? Se ela é uma pessoa que faz o bem, cuida do seu corpo, age de maneira correta, você não acredita em Deus, mas é uma pessoa boa na sociedade, ela não tem inimigos. E ela tem amigos, muitos amigos, ela faz o bem. Então, quando ela desencarna, por mais que ela não creia em Deus, ela terá muitos amigos para recebê-lo. Ela terá poucos ou quase nenhum inimigo para recebê-la. Então, essa pessoa fica bem. Porque não é, na verdade, a crença que vai fazer com que a gente fique bem no mundo espiritual, mas é a prática do bem. Pergunta 982 do Livro dos Espíritos, Ana Paula Torelli. Dá uma olhada depois. 982 tem a resposta a essa sua pergunta. Muito bem, muito bem. Mas olha só o que acontece. Nós estamos hoje no período do testemunho, nós temos que dar o testemunho. Esse testemunho não necessariamente vai ser no Brasil, tá?
O Brasil é o coração do mundo, porque aqui é o celeiro de formação de pessoas que serão convocadas a esse negócio aqui, ó. Aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor reservará os postos mais difíceis. Os postos mais difíceis não é em Aracaju, de frente para a praia, tomando banho de mar, visitando as praias quando eu quero, indo para o centro espírita bem tranquilamente. Não. Os postos mais difíceis não são esses. O Aracaju não é um local ruim para morar. Nem é ficar em Marília. Tem Marília, tão bom aqui em Marília. Tanto centro espírita, tanta coisa boa, a gente vai passear. Não é não. Nós, na verdade, estaremos convocados para exercer esse papel em outros lugares. Dá uma olhada aqui atrás de mim. Olha quantos livros tem aqui. Vocês acham que na Polônia tem esse tanto de livro? Lá em Bangladesh tem esse tanto de informação? Como é que esse pessoal lá vai mudar se eles não têm acesso a esse conhecimento? Alguém precisa ajudar, né? Que isso aconteça. Porque o governador ele é planetário, ele não é brasileiro. Deus até pode ser brasileiro, mas o governador é planetário, gente. Então, o governador está preocupado com o planeta. Então, ele criou no Brasil, o governador criou no Brasil uma escola de formação espiritual e depois vai pegar todo esse pessoal que está aqui e vai espalhar. Isso é lógico. Por que a gente vai querer ficar todo mundo do Brasil aqui escondidinho? Não. Agora, entenderam a mensagem, então agora espalho vocês entre os muçulmanos, entre os católicos, entre os protestantes. Alguns serão espíritas, é verdade, mas a maior parte não vai ser. Alguns de nós iremos reencarnar entre cientistas, entre filósofos, educadores, políticos, etc. Para os que forem mais resistentes a esse processo, eu, pessoalmente, irei interceder junto a Jesus, no caso dos mais resistentes de ir embora daqui, para que fiquem no Brasil, mas eles fiquem lá no Planalto Central, que fiquem lá no Congresso Nacional, vão trabalhar lá no Congresso Nacional. Quem ficar no Brasil, eu vou pedir, Senhor, eles não quiseram ir, bota eles lá no Congresso, para eles ajudarem o Brasil. Então, nós vamos ter grandes desafios que nos aguardam. Então, o período do testemunho é o que mais fala o Apocalipse, é o período de testemunho, em que as almas serão convocadas a darem o seu contributo, a sua renúncia. Porque a transição planetária, eu quero ser bem entendido, ela não existe. Não existe transição planetária. Existe transição da humanidade planetária. Quem está em transição é o homem, não é o planeta. O planeta está tudo igual, vai ficar igualzinho. É a criatura humana que tem que mudar. Então, a mudança é do indivíduo, é um a um. Cada um que se transforma, a Terra está mais próxima da regeneração. Quando a maioria for regeneração, o planeta já é de regeneração. Não precisa ser todo mundo. Não precisa ser todos. Basta que a maioria seja. Então, o período de testemunho vai longe, tá? Até que aqui esteja a maioria das pessoas. Até que a maioria tenha se convencido de que estou exausto do materialismo, estou exausto do que eu faço, quero uma vida diferente. Aí a vida começa a mudar. E aí nós temos a sétima etapa. A sétima etapa da transição planetária. Então, nós temos aqui um pêndulo que movimentou para cá e fez com que inaugurássemos a transição com o surgimento do ateísmo, é a primeira, vem a doutrina espírita, vem a encarnação maciça dos maus, vem a encarnação da geração nova, vem o império das imperfeições, vem o período do testemunho. Depois de tanta oscilação, o pêndulo para, bem no ponto de equilíbrio, chamado migração planetária. É a hora que vai acontecer a retirada do planeta daqueles que são os mais endurecidos. Os que não tiverem jeito de se consertar vão sair. Os que tiverem chance de se transformar, ficam. Vai ficando, vamos ver se vai, né? Agora, os maus não tocados pelo bem, esses vão embora. Os que não tiverem alguma oportunidade, ainda que sejam maus, mas que sejam tocados pelo bem, esses serão, evidentemente, aproveitados em outros lugares. Que é o que vai acontecer conosco. Nós vamos fazer parte desse time. Vamos experimentar uma migração, mas é uma migração intraplanetária, não interplanetária, porque a gente vai para outros lugares.
E aí a gente vai descobrir que toda essa loucura, dessa promiscuidade que a gente vive, desse aumento da depressão, da ansiedade, o aumento das taxas de suicídio, tenderão a reduzir, porque estaremos identificados com a espiritualidade, uma visão transcendente da vida e um objetivo muito maior, e prontos para uma mudança verdadeira no interior de nós, que faz a mudança no mundo em redor de nós. Vamos então às perguntas. Temos 7 perguntas. Eu fiz uma seleção aqui. Então a primeira é: qual é o papel dos espíritas nesse momento planetário tão difícil? Como Primeiro, termine. Como podemos? Perdão. Qual é o papel dos espíritas neste momento planetário tão difícil? Como podemos lidar com tanta dor? Primeiro, não trazendo a política partidária para dentro do movimento espírita. A política partidária é lá fora. Dentro do movimento espírita não existe política partidária. Então, o movimento espírita tem que ficar isento disso. Nós não podemos defender as bandeiras de partidos políticos dentro dos arraiais espíritas. Não dá. Então, essa é a primeira coisa. Ponto número 2. Como que a gente pode fazer? Nos preocupando com aquilo que não são movimentos de distração, porque às vezes a gente está pensando que está estudando doutrina espírita e está estudando a vida dos outros, não está estudando a nossa. Aí eu quero saber se realmente quem explodiu um avião, quem explodiu, fez uma bomba nuclear no planeta de origem, de onde migraram, foi falando. Não importa quem fez, isso não me interessa, isso não me toca. Questão 14 de O Livro dos Espíritos. Questão 14 de O Livro dos Espíritos. Vejam aqui o que diz Kardec, diz os Espíritos a Kardec na questão 14. Diz assim, ó. Deus existe, disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograrias sair. Isto não vos tornaria melhores, antes mais orgulhosos, porque acreditarias saber quando na realidade nada sabeis. Deixai de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será muito mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então, não façamos movimento de distração. Nos ocupemos da nossa transformação moral. Estudemos para sermos realmente espíritos que estamos interessados na nossa mudança e não na transformação do nosso saber apenas para conhecer. Cuidado com o conhecimento que nos absorve e não nos transforma. Cuidado, o conhecimento tem que nos levar a uma transformação. Terceiro, não levantar a bandeira do ódio em momento nenhum, de dizer, isso é um absurdo, isso não façamos isso. Os cristãos nunca se opuseram ao Império Romano e foram para as torturas, para o circo do martírio, sem ódio contra os romanos. Não tenhamos ódio daqueles que pensam diferente de nós. Não tragamos o ódio de fora para dentro do movimento espírita. Não façamos isso. Não façamos. Nos ocupemos de fazer a nossa transformação moral, a minha mudança interior, o meu processo interno de mudança e exercer o meu papel de influência no mundinho que eu vivo. Não preciso mudar o mundo. Muda, mas exerce teu papel de influência sem desistência. Se a gente fizer isso, a gente vai dar um bom contributo para a transição planetária e para o movimento espírita. Vamos lá, segunda pergunta. Sou homossexual e sinto que as religiões e o espiritismo não aceitam isso. Você poderia falar mais sobre? Posso. Acho que você está profundamente equivocado, porque no espiritismo não tem nenhuma fala, nem a favor nem contra. Localize na obra de Kardec qualquer fala a favor ou contra a homossexualidade. Não existe. Não tem nada.
A doutrina espírita nunca falou nada sobre isso. Você pode encontrar comentários de espíritas, mas da obra de Kardec não tem nada, absolutamente nada nesse sentido. E a questão 200 de O Livro dos Espíritos fala que os espíritos não têm sexo, né? E que a gente acaba se ligando a um arquétipo mais masculino ou mais feminino. Agora, você vai encontrar nesta obra aqui, chamada Vida e Sexo, que eu deveria encontrar olhando para trás, aqui achei, pegar esta obra aqui, Vida e Sexo, que é o melhor tratado sobre sexualidade que a gente tem dentro de doutrina espírita, uma obra fininha, mas espetacular, algumas questões sobre homossexualidade. E você vai perceber aqui que não tem nada. Agora, vai ter muita coisa dita com relação à promiscuidade. Aí sim. Se você tem uma vida promíscua, aí tem muita coisa na doutrina espírita escrita, hein? Agora, com relação a você ter uma vida em que você elege um parceiro para viver em regime de lealdade com essa pessoa, elegendo a sua vida de forma que a sua orientação sexual não é o seu primeiro qualificativo, ou seja, as pessoas não se apresentam assim, muito prazer, eu sou fulano de tal, sou heterossexual, e não, ninguém. Então, por que eu tenho que colocar a minha orientação sexual como a primeira definição minha? Então, se alguém tem, de repente, uma vida afetiva com práticas relacionadas com a homoafetividade, então que ela eleja alguém e viva em regime de reciprocidade de afeto. A mesma recomendação é para os heterossexuais. Que você escolha alguém e vive em regime de lealdade com essa pessoa. Não tem diferença. Então, você vai encontrar muitas colocações sobre a questão da promiscuidade na literatura espírita. Agora, quando você fala do espiritismo, talvez você possa estar falando do movimento espírita. Aí, pelo movimento espírita, eu não posso falar. O movimento espírita é feito por pessoas são imperfeitas, pessoas fazem interpretações equivocadas, pessoas têm seus preconceitos, pessoas têm suas idiosincrasias, trazem o seu pensamento de acordo com a sua visão de outras existências. Então, eu não respondo pelas pessoas. Agora, a doutrina espírita, Allan Kardec não tem uma palavra sobre homossexualidade. Uma. As obras espíritas falam muito sobre promiscuidade. Isso fala. Agora, se o movimento espírita tem isso, é uma questão das pessoas. Mas eu acredito que isso também tende a diminuir na medida em que a gente estuda mais a doutrina espírita, entende melhor o que ela seja e pode perceber de maneira mais efetiva a validade dos companheiros maravilhosos que existem. Mas fica a recomendação, tanto para hétero como para homo, da necessidade do respeito na sexualidade com o outro. A Fátima Rabelo Bastos diz o seguinte, que Joana de Anges, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, Divaldo Responde, número 2, fala claramente que tanto o homo como o hétero, o que vale é a não promiscuidade. Ok? Jorge, você acabou já respondendo a outra pergunta que a gente tinha aqui, eu só vou citar ela, mas você já trouxe a resposta de duas perguntas que seriam sobre as relações sexuais casuais. Então, acho que já foi respondida. Sim. E a outra que eu queria fazer, eu vou tentar juntar um pedaço de várias aqui que eu entendi que falam sobre a mesma coisa. Essas crianças, adolescentes que se mutilam, seriam espíritos com menos resistência à dor do que as gerações anteriores? Porque abusos e violência sempre existiram. O que você pensa sobre isso? E a outra pergunta, ela se une a essa, falando literalmente como as gerações mais jovens estão menos resistentes, resilientes às dores, e como isso é essencial para o nosso crescimento. Então, queria que você tentasse falar um pouquinho sobre. Eu vou substituir a palavra dores pela palavra frustração. Porque dor pode parecer que é menos resistente à dor. Eles são menos resistentes à frustração. Isso é verdade. Por exemplo, na época do Carlos, quando ele queria se comunicar com uma pessoa, ele fazia uma carta
escrevia, botava selo, ia no correio, postava a carta, o carteiro levava, a carta chegava, aí a pessoa lia, depois a pessoa tirava um tempo para escrever, e aí a pessoa botava no correio e fazia todo o processo inverso para receber. Então a gente mandava, no mês seguinte a gente ia receber a resposta. Então era um processo muito lento. Então a gente tinha uma determinada velocidade no qual a vida acontecia. Quando veio o e-mail, isso mudou completamente, porque a pessoa escrevia a carta e apertava Enter e não tinha correio, ela já estava na caixa postal da pessoa. Bastava a pessoa abrir essa caixa postal, a carta já estava lá, ela poderia ler e ela poderia responder e já estaria na minha caixa de volta. Olha que velocidade que o mundo ganhou. Foi uma coisa incrível. Depois não passou a não prestar mais, porque demora muito. Você deixar uma correspondência numa caixa postal, e se ele não lê? Se ele lê só amanhã, demora mais. Então, nós começamos a exigir novos instrumentos. E hoje a gente tem os sistemas de mensagem instantânea no celular, que você manda a mensagem e instantaneamente cai para o cara. Pam! E o negócio ainda ficou pior, porque agora a gente dá a ver quando fica azulzinho, só de que ele leu. Então a gente fica, mandei, ainda não leu, mandei, ainda não leu. Faz 2 minutos que mandei, ainda não leu. Olha o nível de ansiedade. Então nós estamos muito mais, hoje, nossa sociedade é assim. Eu entrego, eu recebo. Eu entrego, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Então, eu dou enter, aparece. Eu entro na internet, digito, aparece. Então, há uma prontidão muito grande das respostas. Eu quero, eu tenho. Eu ligo, eu quero encontrar alguém. Ah, ele não está em casa. Ih, rapaz. Aí liga, oi, fulano. Liga de telefone fixo. Fulano, cadê fulano? Fulano não está. Não é que ele chega só de noite. Ah, tem que esperar de noite. Não tem mais isso. Onde o cara tiver, eu acho ele com o celular. Fulano, quero falar contigo. Então, existe uma prontidão muito grande de tudo aquilo que eu quero, tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero eu tenho. Eu moro numa cidade pequenininha, um ovo de cidade, moro lá em Porto Velho, meu Deus, eu não tenho como comprar esse livro, como é que eu vou fazer? Pede pela internet, pede pela internet. Aí eu queria comprar esse produto, pede pela internet. Acabou, todo mundo mora numa única aldeia global, olha que coisa linda. Eu peço no dia eu peço coisas que chegam no dia seguinte na minha casa. Coisa de maluco isso. 24 horas para entregar. Meu Deus, se eu fosse viajar, chega mais rápido. É uma coisa impressionante. Então a nossa sociedade está habituada a ter prontidão de resposta. Quando as coisas não acontecem nessa velocidade, gera uma frustração que nós não estamos habituados a lidar. E como nós não temos uma formação religiosa, uma formação que nos oriente a ter um pouco mais de paciência, a desenvolver as virtudes, a desenvolver os aspectos emocionais, nós ficamos lançados nessa torrente de loucura em que as pessoas estão desesperadas pela resposta do que elas querem. Quando não tem, vem a frustração, eu não consigo lidar com a frustração, eu sou muito mais frágil porque eu não tenho o forro da fé, Deus está me cuidando, Deus está me protegendo, não tem forro atrás de mim, eu não tenho forro. Se eu não tenho amor, eu estou perdido. Se a pessoa que eu amava diz que não me ama, eu não tenho forro. Se o meu pai, que estava comigo amanhã, ele vai embora porque ele descobriu uma outra pessoa, então a gente, na verdade, entra num processo de desconstrução, né? E aqui a Fátima traz um contributo dizendo que o Dr. Sérgio Felipe toca no assunto do aumento de autistas e TDAH como um desafio para a humanidade terrena. Ah, não, isso aqui já é uma outra questão. E a Margarete Cruz diz o seguinte: estou com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, acredito em Deus, mas não consigo ter fé. Precisa promover o resgate da fé, Margarete. Como que faz? Contato com a natureza, tá? Contato com a natureza e prática da caridade. São os 2 instrumentos que Joana de Ângeles nos oferece para isso. Contactar com a natureza, andar descalço na grama, tomar banho de cachoeira, ouvir passarinho no campo, vai para o parque, ver a natureza e ver a majestade do Criador. 2, prática do bem, para desconectar, descoagular as descargas de ocitocina, que são importantíssimas para o combate da sensação de abandono de si mesmo e o restauro da conexão com o divino. Ok? E um terapeuta também muito bom, tá, Margarete? Um terapeuta muito bom.
Mas eu acho que você já está. Você está falando aí de um monte de coisa, você deve ter já. Ô, Jorge, a gente acredita que talvez tenha uma pergunta um pouco parecida com essa última que foi feita da Margarete, um pouquinho. Sinto que está acontecendo tantas coisas ruins ao meu redor, as pessoas querem tirar vantagens, prejudicar umas outras, como você disse. Sinto que o mundo não tem mais jeito. Como ter mais esperança e fé? A esperança vem da fé, da certeza, porque repare bem, se você perguntar para os materialistas qual você acha que é o futuro da humanidade, o que eles vão responder para você? A quase totalidade deles vai dizer, vai piorar muito, o mundo vai ficar muito pior. Por quê? Porque a falta de fé, ela rouba de nós também essa capacidade de crermos que nós podemos ser felizes. Tira de nós tudo isso. Então, consequentemente, nós nos tornamos muito mais infelizes em função do afastamento da fé. Então, como é que a gente faz para combater essa falta de fé nas nossas vidas? Nos aproximando das verdades espirituais. Nos aproximando da leitura espiritual que a vida nos dá. Muito boa tarde para você, Érica. Seja muito bem-vinda. Então, é a partir do momento em que a gente se permite ser arejado pela fé que nós temos condição de fazer com que as nossas vidas sintam verdadeiramente um propósito superior. Abandonar-nos ao ateísmo é destruir as nossas condições espirituais. Vamos lá então. O que estamos vivendo é necessário? Precisamos passar por isso? Ou é ausência de religiosidade? Olha, é assim, a humanidade no período da transição planetária precisa passar por alguns testes para saber se a gente realmente está resistente às sugestões do mal. Então, isso de certa maneira faz parte, mas não da forma como está acontecendo. Nós estamos falhando nisso, ou seja, é como se dizer assim, é certo o aluno que está na escola fazer prova? Está correto ele fazer teste, fazer prova? Está certo. Agora, ele ficar de recuperação, não é. Ele ficar de recuperação, não. O esperado é que ele passe pela prova, aprenda e siga. Mas nós estamos, parece que, patinando na transição planetária. A gente não está conseguindo andar. A gente está fazendo a mesma coisa que fazia um século atrás. Não tem o menor sentido. Hoje está fazendo guerra, gente, pelo amor de Deus. Qual é o sentido que tem alguém está morrendo de fome hoje no mundo por falta de distribuição de alimentos? Isso não tem o menor sentido. Qual é o sentido que tem estar destruindo o meio ambiente? Não tem sentido. E eu digo para vocês, não tem mais nada para dizer. Vai querer dizer o que mais que a gente não sabe ainda? Qual é a parte da história que a gente ainda não entendeu que desse jeito não dá certo? Então, nós já temos todas as lições, mas a gente não está querendo viver. Então, assim, nós precisaríamos passar por isso, pela transição planetária, sim, para poder mostrar que a gente está maduro. Agora, viver as guerras que a gente está vivendo, assistir o noticiário que a gente assiste, ver o nível de perturbação que a humanidade está entrando, isso aí não. Então, ter os convites do mal, sim. Sofrer a tentação, sim, mas cair na tentação, fazer a sociedade continuar na loucura que está, não. Isso não fazia parte do plano. Já era esperado pela espiritualidade que nós estivéssemos bem melhor. É só verificar, Revista Espírita de 1863, fascículo de dezembro, onde Kardec diz que, pelos espíritos, o século XX seria o fechamento da transição planetária. Cadê? Terminou? Então está atrasado. Tem mais uma pergunta aqui que eu recebi no celular. Como podemos auxiliar pessoas que estão pensando em suicídio quando essas pessoas não possuem nenhuma religião, nem crença em nada superior, sem que nós falemos de religião ou de Deus diretamente? Sugerir para ela trabalhos de filantropia, que ela cuide de trabalhos de cidadania, participar de atividades em asilos ou orfanatos. Não dá?
vai cuidar de animais, gato, cachorro. Não gosto, vai cuidar de planta. Ou seja, veja que é sempre a natureza. Homens, animais, plantas, natureza. Vai fazer algo pelo coletivo. Saia de você mesmo, faça o bem, faça caridade. Pratique algo em favor do próximo. Esqueça a sua própria dor. Essa é a melhor estratégia. A melhor estratégia para que eu vença a minha dor é me ocupando da dor do outro. Não existe ainda nenhum instrumento mais poderoso para salvar o homem do sofrimento senão a prática do amor ao próximo. Por isso a frase, fora da caridade, não há salvação do sofrimento. Então nós vamos fazer a última pergunta, depois o Jorge vai encerrar com uma oração. E a pergunta é esta: tenho bons pais e uma boa condição financeira, mas me sinto sem propósito, vazio, triste. O que posso fazer para melhorar? É preciso realmente encontrar um propósito superior para a vida. Então eu sugiro a você que você ingresse em alguma atividade em prol de algo, que você não fique sem uma atividade de cunho coletivo. Se envolva com algo que seja de interesse social. Procure, você deve ter amigos que fazem alguma coisa, algum trabalho voluntário, alguma atividade no bem, não precisa ser religiosa. Uma atividade do bem, alguma atividade que você se sinta útil. Porque é essa atividade, eu me sinto útil com o que eu faço, que promove a produção de um neurotransmissor chamado ocitocina. E essa substância ela é fundamental para reequilibrar as nossas emoções quando a gente se encontra muito desesperançado, muito entristecido, muito desanimado, muito cansado de tudo, muito decepcionado com a vida que a gente leva. É por aí que a gente vai encontrar a possibilidade de vermos a beleza de todas as coisas. Ô Jorge, a gente desde já agradece, viu, os seus conhecimentos, o seu tempo de estar aqui. Eu coloquei até nos comentários ali, nossa, quanta coisa preciosa que eu já tinha ouvido uns pedacinhos em outras palestras, mas foi ótimo, viu? Obrigada por tudo. Muito obrigado pelo tempo que nos foi dado e pelo conhecimento distribuído. Eu agradeço. Você poderia fazer a oração final, né? Vamos fazer a nossa prece então, para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos nesse momento que Tu nos concedes, para que sejamos elementos ativos no processo de transição do mundo em que vivemos. Não deixa com que nos abandonemos a nós próprios e sejamos levados na torrente da loucura, anestesiados em nossos ideais superiores. Mas desperta nas nossas almas a capacidade de compreendermos que o Teu amor, só o Teu amor, é capaz de nos oferecer verdadeiramente a felicidade. Que as luzes infinitas da Tua misericórdia banhem nas nossas almas, a fim de que os conhecimentos espirituais com os quais Tu nos brindaste nesta existência alcancem a profundeza do nosso ser e nos sintamos convocados ao grande processo de mudança íntima, a ponto de comprometermos as nossas existências com aqueles que conosco convivem. Que as luzes da Tua misericórdia, Senhor, estejam sobre toda a nossa humanidade sofredora, facilitando o enxugamento das lágrimas e o restauro das nossas condições emocionais, pelo redespertar da fé e da compreensão dos propósitos superiores da vida em cada criatura que habita o nosso orbe. Que as Tuas luzes infinitas permaneçam sobre as nossas almas e que o Teu amor, cheio de misericórdia, derramado nas nossas almas, promova nos nossos corações a capacidade de entendermos os propósitos superiores da vida. Obrigado assim por tudo, Senhor, e abençoa os nossos corações sob a Tua bênção e a Tua paz. Muito obrigado, Senhor.